Filhos de Deus. Você é de fato um filho de Deus? O que é que a palavra fala sobre o filho de Deus? Como é nascido um filho de Deus? Primeiro, vamos ver que ele é nascido, os filhos de Deus são nascidos da sua vontade. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então Jesus revela o segredo para ser filho de Deus, fazer a vontade do Pai. Em João vemos, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, nasceram da vontade de Deus. Então aqui Jesus revela que a paternidade de Deus não se dá por genealogia, se dá por fé, se dá por obediência, fidelidade à vontade de Deus, tanto em receber como crer no seu nome, mas nascer da vontade de Deus. E Jesus fez isso, Jesus cumpriu a vontade de Deus, por isso que Deus falou, não se conteve e disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo". Então a gente começa a ver que tem uma diferença entre ser criado e entre ser gerado, entre ser criatura e entre ser filho, né? Adão, os anjos, né, foram criados, é diferente de Deus. Embora Adão tenha a semelhança de Deus, Hebreus fala que ele era alma vivente, né? E Hebreus também fala que Deus não acude aos anjos, e não socorre aos anjos, né? E qual dos anjos pode dizer: "Tu és meu filho e hoje te gerei", né? Então, a criação é algo externo, diferente de si mesmo, mas a geração é do mesmo tipo, é das entranhas, e assim foi gerado Jesus, não só pela ação do Espírito Santo, mas pelo cumprimento da vontade do Pai. Então, cumprir a vontade revela de quem eu sou filho, né? Isso vale também para o diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então, se eu obedeço a Deus, revela a minha filiação com Deus. Se eu obedeço e quero satisfazer os desejos do diabo, ele é o meu pai. Por quê? Porque ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então os filhos do diabo não só buscam satisfazer os desejos do diabo, mas também não dão ouvido às coisas de Deus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Então vemos quantos atributos têm os filhos do diabo, cheio de engano, de malícia, inimigo da justiça, e não se cansa de perverter os caminhos do Senhor. Um filho de Deus, ele tem outra característica, ele é guiado pelo Espírito. Então vemos que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a ausência de condenação, ela é exclusiva para aqueles que estão em Cristo e que andam segundo o Espírito. E mais adiante, em Romanos, vemos que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então andar guiado pelo Espírito não é um caminho para quem é mais santo, é um pré-requisito para quem é filho. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Sobre a herança eu falo mais na frente, mas aqui a gente vê que ser guiado pelo Espírito, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são praticantes da justiça. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus.
Eu faço uma pausa aqui para dizer que esse vídeo, esse estudo, é para aqueles que são chamados para serem santos, ok? Então, se não é seu caso, esse não é um vídeo evangelístico, esse vídeo se dirige àqueles que são chamados para serem santos. Então, aqui a gente vê que não há dúvida quanto a ser filhos de Deus, né? Vede quão grande amor nos tem concedido ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Então, embora a gente só vai ser semelhante a Ele quando Ele se manifestar, isso é uma obra de transformação que Ele vai fazer, isso não significa que durante esse caminho eu posso viver de qualquer jeito. Não, os filhos de Deus são praticantes da justiça, e quem tem essa esperança de ser transformado à semelhança dele, se purifica. Por quê? Porque Ele é puro. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, como pode alguém que se diz ser filho de Deus andar na prática do pecado? Isso é óbvio que revela que ele não tem essa natureza divina. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, em todas as etnias, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então olha que interessante, né? Não se trata de nações, de etnia, de cor de pele, né? Todo aquele que teme ao Senhor e faz o que é justo, lhe é aceitável. Por quê? Porque quem teme ao Senhor faz a vontade dele, né? Quem anda em justiça, né, está sendo guiado pelo Espírito e é praticante da justiça, e isso revela que ele tem uma identidade de filho de Deus. Agora, sobre a herança. Vamos ver o que a palavra fala sobre a herança. Gálatas 4 fala: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então a gente vê aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, que o filho precisa chegar à maturidade. Essa maturidade vem em vencer a escravidão, vencer o tempo predeterminado onde estava servilmente sujeito aos rudimentos. Escravo de quê? De pecado, do pecado, da sua própria vontade, né? Então, se somos filhos de Deus, temos acesso à herança. Mas enquanto estamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, ainda não atingimos essa maturidade. Então, a herança, ela é automática para quem é filho, né? O filho não precisa reclamar a herança para provar que é filho. Lucas 15 fala: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Então a gente vê aqui que reclamar sua herança antes do tempo, às vezes até para provar a sua filiação, né? Isso é a base da tentação do diabo para com Jesus. Ele disse: se és filho de Deus, reclama a tua herança, reclama teus direitos. Então essa é a base da maior parte da teologia da prosperidade que a gente conhece. E, portanto, pedir, pode ser até que Deus lhe dê. Mas esse não é o espírito, essa não é a intenção. Você não tem que pedir a herança antecipada para provar que você é filho. Por quê? O que é que caracteriza que eu sou filho? Que eu tenho acesso à herança? Não, acesso à herança é uma consequência. O que caracteriza que eu sou filho é que eu sou nascido da sua vontade, que eu sou guiado pelo Espírito e que eu sou praticante da justiça.